Vamos lá então, galera, última aula da nossa série aqui de vídeos de costura. E agora a gente vai configurar o render, tá, no Octane. Na última aula vocês aprenderam a configurar mais ou menos o Octane para ele funcionar direitinho. E agora a gente vai configurar. Primeiro, eu prefiro, do que usar o grid, usar aqui a esfera, tá bom? Olha só, que a esfera ela tem uma organização de pontos bem diferente. Então vamos ligar o sort, tá? E aqui a gente vai botar by y, beleza? O que significa? Que ele vai crescer de baixo para cima, entendeu? Olha só. Eu acho que ainda está um pouquinho lento. A gente pode vir aqui no nosso off tempo aqui ó, no wrangle, e botar 0,5 para crescer mais rápido, enfim. E a gente pode ver que está bem errado aqui a nossa orientação, né? Eu vou até diminuir a frequência dessa esfera para a gente conseguir ver melhor. Tá para fora, tá vendo? A gente quer que seja ao contrário, né? Que fique essa parte aqui para dentro. Poderia fazer isso aqui só que não vai dar certo, né? Fazer essa rotação aqui, porque vai rotacionar todos, né? Então vai ficar um lado certo e outro errado. E vice-versa, né? Tá vendo? Então a gente quer que a orientação seja de acordo com as normais, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma normal aqui para essa esfera. E botar por pontos, beleza? E agora a gente tem a orientação bem melhor, né? Já está acontecendo bem mais próximo do que a gente quer. Beleza? Tranquilo, olha só. Agora o nosso crescimento está vindo de baixo, né? Certinho. Vamos desativar aqui a visualização para a gente ver. Eu acho que está muito... Eu vou voltar aqui nas minhas animações e diminuir para 48 o tempo. Deixar elas mais rápidas. Beleza? Eu acho que vai ficar melhor aí para o nosso resultado final. Show! E agora, é basicamente isso. Vamos vir no noise, diminuir um pouquinho aqui para 4 de repente. Ficar um pouco mais sutil esse noise. Beleza, eu acho que assim tá interessante. Estão crescendo e tomando a esfera, olha só. Agora, a gente pode fazer mais uma coisinha. Vim aqui no Attribute Wrangle e criar o P-Scale, né? Vamos dar um valor para o P-Scale. O P-Scale é a escala dos pontos, né? Isso vai determinar como a nossa costura está sendo copiada para esses pontos e vai determinar o tamanho da nossa costura. Vamos botar ponto 1. Ficou pequeno demais, tá vendo? Muito pequenininho. Beleza? Vamos botar então ponto 3 de repente. Acho que esse já é um tamanho interessante. E aí vamos aumentar a frequência da nossa esfera. Entendeu? Vamos jogar aqui para 12, 15. Acho que assim já está interessante. Olha só, já fica bem mais legal o efeito. Tranquilo, agora eu acho que já está bom aqui. Acho que já está interessante. Vamos botar aqui um My Octane, né, que é a configuração que eu mostrei para vocês. E vamos criar uma câmera, Ctrl clique. Já está com o cadeado ativado. Vamos botar aqui, ó, rotação em 0. Essa aqui em 90. Essa aqui em 0, beleza? E aí a gente pode descer um pouquinho a câmera aqui. Ficar bem retinho. Vamos criar também um grid, tá bom? Esse grid a gente desce para ele ficar bem aqui embaixo aqui da nossa esfera. E vamos jogar o tamanho dele aqui para 10. Para ficar realmente tapando tudo. Acho que nem precisa ser tanto, né? Pode ser 5, olha só. Beleza. Agora, vamos vir aqui no ShopNet, criar Octane Network. Vamos criar um gloss.
E nesse gloss eu vou dar uma cor preta. Vou aumentar o roughness, beleza? Vamos dar um nome de chão. Tá maiúsculo para ficar bonitinho. Aqui em grid, render. Aqui em material, a gente ativa chão, beleza? E olha só o seguinte agora, vamos lá. Vou criar agora as luzes, né? Eu vou jogar uma luz aqui, um pouco na diagonal. Ctrl clique também. Mudei aqui em uma meio lateral de cima assim, olha. Ctrl clique, beleza? Duas luzes, voltei aqui para a visão da câmera. Caso eu queira mudar as luzes de lugar, eu posso vir aqui em Look Through Light, selecionar a luz e apertar o cadeado. E aí eu consigo mover ela aqui, vamos dizer, em primeira pessoa, né? Tendo a visão da luz mesmo. E agora quando eu ativar o IPR aqui, a gente não vai visualizar o chão, né? Ele está praticamente invisível ali. Vamos cortar essa conexão aqui e deixar assim, olha só, o nosso environment está branco para a gente só conseguir visualizar, tá bom? A gente tem alguma coisa acontecendo, mas se eu der o zoom aqui, olha só, não está certo isso aqui, as formas não estão certas. Por quê? Porque o que a gente tem aqui são linhas, né? Aqui no nosso deal são linhas. O Octane ele não reconhece direito essas linhas. A gente teria duas formas aqui de resolver essa situação, né? A primeira seria criar um polywire, beleza? Provavelmente vai ficar bem lento agora, mas eu espero que não trave. Olha só. Agora, com esse polywire, a gente transformou, né, as linhas que a gente tinha em geometria, tá? A gente pode desativar esse Prevent Joint Bucking aqui. A gente pode tirar os Smooth Points. Diminuir aqui para 0.01. Beleza? 0.0 até maior aqui, 0.02. Tranquilo. E aumentar aqui um pouquinho as divisões para 6. Beleza? Agora a gente tem, olha só, geometria. Vou botar aqui ativar o Headlight, porque as luzes do Octane não iluminam bem a viewport do Houdini, beleza? Então olha o que a gente tem agora. A gente tem ali várias geometrias, tá bom? Mas cada uma delas tem como que eu posso dizer? Ele é uma geometria, né? Então assim, o Octane vai ter que fazer o cálculo dessa geometria. Isso eu não acho que seja algo interessante, né? Vai pesar muito. Eu posso até ligar o IPR aqui e ver. Olha só o tempo que ele vai levar. Ele carregou, mas deu uma demorada, tá vendo? E a gente tem aqui a geometria. Mas eu não gosto de fazer dessa forma, tá bom? Eu vou deletar esse polywire. É uma possibilidade, a pessoa que preferir pode fazer assim. Mas eu prefiro deixar sem o polywire e vir aqui no grid. Na aba aqui do Octane, você consegue configurar algumas coisas do Octane, tá vendo? A gente tem a aba For. Eu posso ativar esse For e renderizar as linhas, né? E agora olha só como ele é mais rápido, beleza? Eu ativei ele no grid, né? Por isso que nunca vai funcionar. Tanto que o grid sumiu aqui, ficou só umas linhazinhas quase invisíveis. Vamos desativar aqui e aqui na nossa geometria que a gente vai ativar o For. E o que antes era essas formas que ele não entende direito, né? O que são linhas. Se a gente ligar agora, ele renderizou, mas está tão minúsculo que praticamente não dá pra ver, parece uma fumaça. Então a gente pode aumentar aqui, multiplicar isso por 6, tá? E dar o reload. Olha só, agora dá pra ver que a gente tem alguma coisa, né? Vamos jogar aqui para 0.03, deixar bem maior, e dar o reload. E olha só, a gente está renderizando as costuras, mas como linha fica bem mais leve pro Octane, entendeu? Bem mais leve. Beleza? Agora a gente pode vir aqui em render e jogar aqui pro escuro, beleza? Pra gente ver o resultado que a gente tem. Você fala assim, olha só, a gente tem duas luzes, por que que tá tão escuro a cena, né? As luzes do Octane, elas não vêm fortes o suficiente, né? Então a gente pode vir aqui no transform delas e aumentar o tamanho. Primeira coisa que a gente pode fazer. E agora já está iluminando um pouquinho mais, tá vendo? Nessa 1 aqui, a gente pode vir em Shader, Black Body Emission e aumentar essa força dela a 500. Agora começou a aparecer.
tá vendo? E aqui a gente pode jogar para 5400 para ficar bem branca a luz. Nessa aqui a gente faz a mesma coisa. 5400. E aqui a gente joga até maior, joga 700. Eu criar uma luz aqui na lateral, beleza? Vou jogar mais, vou jogar 800. E como eu gosto de fazer para conseguir configurar as luzes aqui no nosso Octane, eu desativo uma delas, vou deixar só a luz aqui lateral, beleza? E ativo para ver como tá. Ela tá fazendo isso aqui, tá vendo? O que eu gosto de fazer agora? Vir no Look Through Light, selecionar ela e aí ir mexendo ela e vendo o resultado que ela tem, olha só. E eu acho que eu quero algo um pouco mais assim, tá vendo? Uma iluminação mais contra a luz. Olha só. Eu acho que assim tá interessante. Vocês veem que a luz está dando para visualizar ela, né? A gente pode vir aqui em Main e diminuir a opacidade. Ou em Layer Settings, diminuir a visibilidade da câmera. Ou desativar aqui, ou fazer tudo isso. Não vai fazer diferença, mas enfim. Qualquer uma dessas formas funciona, tá bom? Vamos mexer ela um pouquinho mais pra cá assim, olha. Eu acho que essa iluminação eu curto. Vamos aumentar ela no Y. Vou deixar aqui em 6. Beleza? Eu acho que essa luz está interessante, eu gosto dela. E agora vamos ver a luz 1, como tá. Também gostei, eu achei interessante essa luz. Vamos só fazer uma coisinha antes, que eu acabei deixando passar. Vamos criar um material. Aqui no Octane Network, vamos botar costura. Beleza? E aqui vamos criar um material que vai ser um gloss também, tá? Esse gloss a gente pode jogar o roughness lá em cima, deixar ele em branco mesmo, diminuir um pouquinho o specular. E aí aqui no Deal, na nossa costura, a gente vem em render e ativa a costura. E agora já ficou melhor, tirou aquele rosa sem material, tá vendo? Agora a gente já tem um material aqui normal. Voltar para o Reset View aqui, né? Porque o Octane do Houdini permite que você dê zoom e com o botão do meio do mouse você mova. E ele renderiza de novo, realmente como se você estivesse movendo a câmera, quando na verdade a câmera continua parada. Eu acho isso bem interessante, por sinal. Beleza? Agora a gente pode... Vamos ver. A gente está só com a luz 1 ativa agora, né? Vamos jogar ela para 700. Vamos Look Through Light, luz 1. E vamos mexer um pouquinho nela. Deixar ela um pouquinho mais assim, ó, para dar para ver bem o volume aqui da esfera, tá? Dessa esfera de costura aí. Vamos ativar outra luz e ver o resultado que a gente tem. Beleza? Olha, eu tô gostando bastante assim, né? Eu acho que a luz 2 a gente pode afastar ela um pouquinho mais, diminuir esse reflexo no chão aqui, deixar ela um pouquinho mais assim, olha. Gostei assim, achei interessante. Agora é basicamente isso, né? A gente pode jogar uns frames pra frente e ver como tá ficando ela quando ela estiver totalmente formada, né? Essa esfera aí. Olha só. Então acho que a luz 2 ela ainda pode ficar um pouquinho maior, tá? Pra iluminar mais, né? Essa esfera. E vamos aumentar um pouquinho a força dela. A gente está visualizando por ela já, então vamos mexer, editar um pouquinho ela aqui. Beleza? Essa luz que eu estou fazendo aqui tá bem assim, rápida, aleatória. Não é uma luz que eu faria realmente para fazer um projeto, tá, gente? Galera, não levem a sério essa direção aqui. Eu estou fazendo só para ir rápido mesmo, para a gente ter algum resultado aqui no nosso render, tá? Vamos lá, vou só jogar essa aqui um pouquinho mais pra frente assim. Chegar um pouco mais perto da nossa esfera. Eu acho que é basicamente isso. Agora a gente pode mexer na nossa câmera, né? Vou mostrar como faz para controlar aqui o nosso desfoque, enfim. A gente tem primeiro focal length, né? Distância focal, vou botar em 80 milímetros. Acho que nesse projeto aqui vai funcionar bem. E a gente pode afastar um pouquinho a câmera, né? Que no caso vai ser aqui no X. Pode subir um pouquinho ela também. E vocês veem que está tudo desfocado, tá vendo? Então a gente pode mexer na distância aqui, olha, focus distance, tá vendo? Tá em 5.
Pois bem, é possível mexer na distância focal aqui, tá vendo? Só que eu acho que tem um jeito muito mais fácil. Que jeito é esse? E aqui a gente mexe na abertura da câmera, tá vendo? Como que você pode fazer? Você pode sair da câmera, tá bom? Deixar ela clicada. E aqui no manipulador, a gente tem, olha só, isso aqui é o foco da câmera, tá bom? Vocês podem ver que eu mexo aqui e mexe aqui junto. Só que esse foco ainda não é assim, o meu preferido, eu não acho que é a forma mais fácil de você focar. Você pode apertar Z, tá bom? E aí no Z, você consegue controlar, olha só. O foco é esse quadradinho aqui, beleza? Esse quadradinho é onde vai estar focado, a distância focal. Isso aqui é a abertura, a distância que vai estar focada, entendeu? E aqui fica bem fácil, bem assim, visual, né, pra gente controlar. Então olha só, a gente consegue mudar aqui o nosso f-stop, tá vendo? Então olha só, eu consigo deixar ele bem pequeno. E aí, tá vendo? Tem uma parte aqui focada na frente e uma bem desfocada atrás. Ou você pode deixar maior essa abertura aqui. Enfim, e aí fica bem visual, é só apertar Z quando você tiver com a câmera clicada e o manipulador ativo aqui, você aperta Z e consegue dirigir bem a cena, tá bom? E é basicamente isso, galera, assim, isso tudo feito, tá? Você dirigindo a cena como você preferir aí, ela vai estar já pronta para renderizar, tá? Claro que tem mais configurações, tem coisas mais complexas, mas eu não vou mostrar nessa aula, senão vai ficar muito longa também. Eu quero deixar mais assim o básico para vocês conseguirem fazer um render de uma cena no Octane pro Houdini, entendeu? Vamos ver aqui, olha só, aqui no frame 190 já é mais que o suficiente, já está tudo formado, então eu vou deixar aqui até o frame 190, tá? E é basicamente isso, galera. Vamos vir aqui ShopNet, a gente consegue configurar aqui no render algumas coisas, então você pode deixar aqui no linear, né? Aqui no gama você aumenta, aqui a exposição você pode aumentar também. Enfim, você controla como você quiser aí a direção da sua cena, tá? E aí, terminando, você volta aqui no objeto, vem em RopeNet, escolhe a câmera que você quer, né, que seja a câmera que vai ser renderizada. O Render Target você vê se está certinho. O Output você escreve qual vai ser aqui o nome do arquivo e clica em Render to Disk, depois de você selecionar, óbvio, Render Frame Range, tá? Ele vem automaticamente do início até o último frame, mas você pode mudar sem nenhum problema, você pode vir aqui e selecionar o frame que você quer, por exemplo, 110, beleza? Só vir aqui em Delete Channels e escrever 110, e aí vai renderizar do frame 1 até o frame 110. Clicou em Render to Disk e esperou, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vou trazer mais tutoriais para vocês. Se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho, e é isso, galera. Houdini na veia, tamo junto.